Gente querida, que Deus abençoe o seu dia, que a coragem nunca falte para quem acredita na verdade neste país, assim como nós. Mas prestem atenção nisso aqui, porque o que eu vou trazer para vocês hoje, gente, é estarrecedor. Brasília está pegando fogo, um verdadeiro tsunami. Por aí vocês tiram, né? Como está os ânimos de Brasília? Acabou de sair uma notícia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos sucessões de bombas que vão cair no colo do Lula e do Supremo. Não estou falando só sobre o ministro Alexandre de Moraes, não. E para começar, já temos uma notícia direto dos Estados Unidos, de ninguém mais e ninguém menos do que Donald Trump. Sim, o presidente dos Estados Unidos. Ele acabou de se pronunciar e revelou que não vai aliviar sanções. Ainda mais após provocações e deboche que ele sofreu. Gente, o homem tá possesso. Tá virado no giraia. Foram brincar com ele e agora vão ver as consequências do presidente. E ainda temos mais uma notícia grave, viu? Sabe uma notícia daquelas que quando eu vi eu não acreditei? Envolvendo a primeira-dama Janja. E tem a ver com uma ação judicial. E vocês vão entender através da notícia que eu vou dar para vocês. E segundo informações que eu apurei, gente, Lula estaria furioso. Se tem uma coisa que desestabiliza o governo Lula, é falar de Janja, né? E vocês sabem muito bem como Lula fica quando envolve a Janja. Pois bem, mas não para por aí. Pois Brasília não para, né? Nós temos um grande magistrado, não estou falando de qualquer magistrado não, nome de peso dentro do judiciário, viu? Que acaba de ser afastado do cargo por entregar o que ele sabe. E todos os detalhes e destaque dessa notícia que está tomando conta de Brasília, vocês vão ver aqui no nosso vídeo. Mas não é só isso não, a cereja do bolo vem mesmo na hora que vocês verem, que vai dizer aliados de Bolsonaro diretamente da Avenida Paulista, dando a solução para todos nós do que estamos passando aqui no Brasil. Mas antes de eu trazer este vídeo para vocês, que prometem de vez incendiar Brasília, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo que eu preparei para vocês, de Jeffrey Chikini. Olhem o que ele está dizendo sobre uma integrante da Suprema Corte. É inacreditável que ela falou de todos nós, o povo brasileiro. Olhem isso. Você provavelmente já assistiu esse vídeo da Carmen Lúcia. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Quem precisa de sossego é o povo que está precisando de sossego de vocês. Vocês não. Vocês são agentes públicos e têm que respeitar a lei. Agora, essa fala absurda, ela é só imoral, antiética, feia, ridícula, ou ela também terá consequências jurídicas? Pelo menos deveria, porque segundo a legislação vigente, isso é crime de responsabilidade. Lei 1079 de 65, artigo 2º, cuja pena é perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Por quê? Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Olha só. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E aqui, o ponto que se enquadra, se adequa perfeitamente. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Chamar 213 milhões de brasileiros de ditadores, de tiranos, ofender o povo brasileiro, ofender 213 cidadãos brasileiros, isso é, no mínimo, contra o decoro da função. Agora, Senado Federal, essa responsabilidade é de vocês, como diz a própria lei de crimes de responsabilidade. A lei que estamos vendo, a pena deve ser imposta pelo
Senado Federal nos processos instaurados pelo Senado Federal contra ministros do STF. Tudo isso, toda essa patifaria está acontecendo no Brasil por culpa do Senado Federal, que é a quem compete, segundo a Constituição da República, frear esses absurdos, frear essa gente. É por culpa do Senado Federal que essa gente está fazendo o que está fazendo, escarrando na cara do povo brasileiro. Absurdo, indignante. Essa senhora tem que perder o cargo público, tem que ser impeachmentada. Agora nos resta saber se esses senadores que lá estão terão honra, moral, dignidade e responsabilidade para fazer cumprir a lei. Eu sou Jeffrey Chiquini. E falando em senadores, olha o que disseram os aliados de Bolsonaro em plena Paulista. Gente, deixou todos eles furiosos. Eu quero dizer para vocês que ele vai voltar sim. Eu quero dizer para vocês que nós lutamos pelas próximas gerações e principalmente o presidente Bolsonaro luta por justiça e por liberdade. Liberdade! 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 Que Deus abençoe cada um dos senhores. Que Deus dê saúde para o nosso capitão. E que Deus abençoe o Brasil. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as Volta mãos. Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Quem ama o Bolsonaro dá um grito! Seguinte, gente, eu quero só ouvir agora, para essa câmera aqui comigo, ó, aquilo que a gente viu. Anistia! Anistia! A última, justiça! Tá lindo. E agora eu quero chamar para fazer o uso da palavra esse homem que é vice-presidente na Câmara dos Deputados, líder do PL, o nosso grande Sóstenes Cavalcante. Boa tarde, Avenida Paulista! Nós estamos aqui hoje para dizer a todo o Brasil que o povo do estado de São Paulo e o povo conservador e da direita coloca gente na rua todo dia. Pode ter futebol, pode ser fim de mês, pode ser tudo. É o desafio à esquerda brasileira colocar 10% da quantidade de gente que tem aqui hoje. Parte da imprensa vai dizer que hoje teve menos do que outros, mas eu quero ver, não existe gente igual à direita conservadora do verde e amarelo para estar num domingo, dia 29, na Paulista igual vocês. Eu quero que vocês dêem um aplauso a vocês e grite comigo: volta Bolsonaro! Nós estamos aqui para dizer a todos vocês que a justiça precisa ser imparcial. Nós temos hoje 65 deputados investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, 39 do PL. Os outros do Partido de Centro são todos de direita. Já está claro o que eles querem: é perseguir possíveis candidatos a senadores da direita com chances reais de ganhar.
mas eu tenho certeza que o povo brasileiro em 2026 vai dar um recado, senador Magno, que, de verdade, nós do Brasil somos da direita, nós somos conservadores. Quero aqui, na Avenida Paulista, homenagear aqueles que são perseguidos pelo judiciário brasileiro. Homenagem a Daniel Silveira, a Carla Zambelli e ao nosso general Braga Neto. Vamos dar um aplauso a esses guerreiros em nome de todos perseguidos pela justiça. Para terminar, quero convocar vocês para gritar junto comigo, porque nós estamos aqui hoje para dar um recado. Podem perseguir, mas não vão achar na vida de Bolsonaro nenhum ato de corrupção, porque este homem é patriota, este homem ama a família. Bolsonaro nunca será corrupto. Este homem vai voltar em 2026. E eu termino com todos vocês, com um grito juntos. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! E agora vamos ouvir o grito do Brasil, o grito de Goiás. Ele é Gustavo Gayer! Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Nesse domingo, mais uma vez a gente está escrevendo história. Vocês que estão aqui hoje, que decidiram sair de suas casas, muitos saíram de outros estados, para estar aqui porque não desistem do nosso país. São vocês que nos enchem de energia, que nos enchem de esperança. E é por vocês que o nosso presidente continua sempre brigando. Eu vou aproveitar esse momento, presidente, que eu preciso fazer um testemunho. Da última visita que você foi em Goiânia, o presidente estava doente. Estava soluçando, estava com pneumonia, não era, presidente? Quando foi chegando no final do dia, eu falei, presidente, você já está doente, vai descansar, vai para o hotel. Eu já não estava aguentando mais. Ele vira para mim e fala, eu não posso, o povo está lá me esperando. Que dia que a gente imaginou ter um líder que literalmente se sacrificasse todos os dias por nós, que está agora sendo perseguido num julgamento mais absurdo da história do Brasil. E eu quero falar um pouco sobre isso, presidente. Eu quero falar sobre a perseguição que o Bolsonaro está seguindo, que eu quero que vocês entendam. A vontade do sistema não é prender ele, é prender a nós. Só que ele é o obstáculo. É ele que está a pedra, impedindo que eles alcancem a cada um de nós. Agora, essas pessoas que querem prender o nosso presidente, essas pessoas que querem segurar e silenciar as nossas vozes, são pessoas que falam isso daqui que eu quero mostrar para vocês. As plataformas, né, a internet deu voz aos imbecis. A internet deu voz aos imbecis? A internet deu voz ao povo. As redes sociais acabaram com a estrutura de poder e hoje cada um de vocês pode falar o que você pensa. E é por isso que hoje nós temos um presidente que foi eleito pela primeira vez democraticamente, que agora está sendo perseguido e pode ser julgado e preso por uma pessoa que fala isso aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. De acordo com esse ministro da nossa Suprema Corte, esse tempo de liberdade de expressão acabou. Acabou? E não vai acabar. Sabe por quê? Porque nós estaremos aqui todas as vezes que o nosso capitão chamar. Nós estaremos nas ruas lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, quantas vezes forem necessárias. Agora, peraí, eu estou vendo esse tanto de gente aqui, mas eu me lembro de um ministro que disse o seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles derrotaram o bolsonarismo.
Nunca estivemos tão forte quanto agora. Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula. E agora eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal. Nós estamos lutando contra os tiranos e somos perseguidos por isso. Por isso eu tenho um orgulho para mim gigantesco, presidente. Primeiro, poder estar aqui em mais uma manifestação, mais um ato pacífico pela democracia do seu lado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar aqui em cima de um carro de som do lado do maior líder político que o Brasil já viu, aquele que acendeu a chama do patriotismo no coração de cada um de vocês. E eu tenho certeza que nós vamos contar para os nossos netos que nós não ficamos em casa, que nós fomos para as ruas e que nós ajudamos a vencer esse sistema opressor. Porque sempre que o Bolsonaro nos chamou, nós fomos. E para concluir, presidente, se você não se importar, porque eu sei que tem muita gente fora do Brasil nos assistindo nesse momento. A imprensa internacional vai noticiar o que está acontecendo aqui. Lá nos Estados Unidos, tem olhos atentos a exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, presidente, seguindo o seu exemplo do popcorn e ice cream salad, I don't speak English. The book is on the table. Aproveitando esse momento, presidente. Make Brazil great again. E agora vem a solução para tudo. E quem vai trazer é aliado de Bolsonaro, Magno Malta. Só assistam. Vamos ouvir o grande senador da República, Magno Malta! Boa tarde, São Paulo! Carmen Lúcia! Tirana é você! 203 milhões de tiranos. Ontem foi a festa do regozijo. Ontem eles se fecharam e teve até choro. Foi tão emocional que o Toffoli chorou. Lágrimas de crocodilo. Ele entrou ali para cumprir uma missão demorada de anos. Ele pegou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e criou o inquérito das fake news. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo está custando 30 reais. Gente, nós não vamos nos intimidar. O ataque ao marco civil da internet. Ontem, fechando de fato o que nós dissemos, o que eu digo todos os dias, nós já estamos vivendo numa ditadura, num consórcio perverso e malvado, tudo porque o sistema decidiu tirar Bolsonaro do jogo. Bolsonaro se apresentou, travou a máquina do sistema, travou os dutos da corrupção no Brasil. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. Elas hoje vivem pedindo, como quer, cabide de emprego. Nós, senadores e deputados que aqui estamos na rua porque temos coragem. E a coragem que chama a nossa atenção é porque nós temos um único raio de luz. Ou a nossa saída vem de fora, ou
Deus usa alguém. Nós precisamos de algo espiritual, porque do ponto de vista humano, tudo já se acabou. Do ponto de vista humano, nós não temos saída. Mas em 2026, presidente Bolsonaro, nós temos, sim, uma saída, um lampejo. Nós teremos Bolsonaro em 26. Eu não tenho dúvida disso. Isso é espiritual. O tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Diga comigo, o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não acabou. Me escutem, eles não colocarão a mão em Bolsonaro. Mas eu quero dizer a vocês, nós queremos ele em 26? Nós queremos ele em 26? Está bom. Mas se a gente colocar ele sozinho no palácio em 26, o que ele vai fazer? A nossa responsabilidade é eleger 46 senadores de direita. Agora, conservadores de direita de verdade. Nós não... Eles sentam na mesa do rei, comem as lentilhas do rei. Muitos já traíram, muitos já viraram as costas. E agora, Guto, eles estão de volta, de camisa amarela. Somos Bolsonaro. Peça a Deus discernimento. Precisamos de 45 senadores do porte de Marco Rogério, do porte de Rogério Marinho, do porte de Flávio Bolsonaro. Alguém que grita, que tem coragem, alguém que não tem medo e tem pela sua própria vida. No meu caso, eu nasci para João Batista, e quem nasce para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Quero dizer ao senhor Alexandre de Moraes, ontem, presidente Bolsonaro, eu recebi um processo, mais um. Eu fui processado pelo presidente do PDT, pelo Lupe, por causa da corrupção no INSS, por causa do roubo dos velhinhos. Digo uma coisa, Lupe, digo uma coisa a todos, que venham os processos, que venham os processos, que venham os processos. Comigo só se matar, comigo só se matar, e Deus tirar a minha vida, porque cala a boca, já morreu, quem manda em minha boca sou eu. É isso, gente. Precisamos de maioria no Senado e na Câmara, porque se Bolsonaro tiver a maioria no Senado e a maioria na Câmara, ele muda esse país. E é isso que eles estão desesperados, porque eles sabem que vão perder os cargos. O que está em jogo é a cadeira do Supremo. Esta é a verdade. E agora, olhem essa notícia. Juiz que denunciou colegas é afastado e sofre devassa corregedoria. Juiz de Três Lagoas foi afastado de atividades como mutirões e contesta alegações de morosidade de corregedoria. O juiz Rodrigo Pedrini, dos Três Lagoas, que já denunciou a atuação de colegas do tribunal por irregularidades em processos, foi afastado de atividades pontuais de sua vara pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A alegação que levaram a medida vieram de uma devassa promovida pelo Departamento de Correição Judicial do Tribunal em sua vara, que apontou suposta lentidão no atendimento de demandas judiciais. O magistrado, no entanto, rebate tais alegações e tenta reverter sua situação por meio de recurso apresentado ao Conselho Superior da Magistratura do TJMS. Pedrini foi responsável por 2 denúncias relacionadas a colegas do tribunal, uma delas reportado ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, diz respeito à liberação de um narcotraficante em abril de 2020, que seria irregular. Mas vocês sabem, sempre dão um jeitinho de afastar aqueles que tentam denunciar o que está acontecendo por trás do judiciário. Depois de solto, o criminoso teria rompido a tornozeleira eletrônica e desde então não há notícia sobre seu paradeiro. A suspeita denunciada por Rodrigo é de que um desembargador do TJMS teria facilitado a fuga do narcotraficante.
O desembargador chegou a ser afastado das funções, mas reassumiu o cargo pouco depois. Atualmente está aposentado. E agora olhem esta notícia. Trump diz ter poupado o líder do Irã de, aspas, morte feia e não deve aliviar sanções após as provocações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que salvou o líder do Supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, de uma morte muito feia e ignominiosa durante o bombardeio conduzido por Israel ao longo de 12 dias. Em mensagem publicada em sua rede Truth Social, o presidente americano ainda revelou a mágoa com declarações de Ayatollah, após cessar fogo que o levou a abandonar uma proposta de alívio de sanções contra o Teherã. Aspas, seu país foi dizimado, suas 3 instalações nucleares malignas foram obliteradas e eu sabia exatamente onde estava abrigado. Não permitiria que Israel ou Forças Armadas dos Estados Unidos, ou os maiores e mais poderosas do mundo, tirassem a sua vida. Eu o salvei de uma morte muito feia e ele não precisa dizer, aspas, obrigado presidente Trump, postou o líder nos Estados Unidos. A publicação foi uma resposta direta ao discurso de Khamenei, que um dia antes havia declarado que o Irã, aspas, deu um tapa severo na cara da América, fecham aspas, ao reagir militarmente após ataque israelense. Ayatollah também afirmou que a República Islâmica havia vencido o conflito e que qualquer nova agressão seria punida, aspas, com preço alto. Segundo o líder americano, os Estados Unidos estavam prontos para apresentar um pacote de proposta ao Irã, com o objetivo de retomar negociações sobre o programa nuclear no país. O plano apontava para o fim das sanções, a liberação de ativos congelados e até uma linha de crédito para o setor energético, além de flexibilizações para a venda de petróleo. Porém, a resposta de Khamenei levou Trump a desistir do plano. Aspas, estávamos preparando medidas que teriam dado ao Irã uma chance real de recuperação rápida e completa, mas com essa declaração de raiva, ódio e repulsa não será possível seguir esse caminho. Fecham aspas, reforçou o presidente dos Estados Unidos. Aqui deixou bem claro, né, gente? Trump diz ter poupado o líder do Irã de morte feia e não deve aliviar as sanções após provocação. E agora, olhem essa notícia envolvendo Janja da Silva. Janja vê ativismo judicial e pede fim de ação por uso de aviões da FAB. Janja apontou que não há irregularidade em viagens internacionais dela com o uso de aviões da FAB, criticou o que chamou de ativismo. É isso mesmo, gente. A Janja pode ir para onde ela quiser, mas com o dinheiro dela e do marido dela, não o nosso tão suado do povo conservador, né, gente? Ainda mais um avião da FAB, que custa tão caro. A Advocacia Geral da União e a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, pediram o arquivamento de uma ação judicial que busca barrar o uso de recursos públicos, incluindo aeronaves da Força Aérea Brasileira, da FAB, nas viagens internacionais da esposa do presidente Lula. No documento, a AGU afirma que o pedido feito pelo advogado Jeffrey Chiquini e pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, do Novo, é descabido e apresenta argumentos marcadamente vagos e desacompanhado de lastro probatório mínimo. Fecham aspas, é isso que vocês escutaram. Segundo a AGU, os autores da ação anexaram apenas decretos que autorizavam a viagem de Janja, sem demonstrar qualquer lesividade ou irregularidade nos atos. A primeira-dama, por sua vez, sustenta que os deslocamentos internacionais foram compromissos oficiais e representação do Brasil. Agora tá bom mesmo, né? Ela representa o povo brasileiro. Eu não sei vocês, gente. Ela não me representa de maneira nenhuma. A minha eterna primeira-dama é Michele Bolsonaro. É um absurdo, gente. Ela usa o nosso dinheiro, passeia e ainda acha ruim se alguém, como um vereador e um advogado, contesta através do povo brasileiro, querendo transparência, porque ela não foi eleita, ela não tem voto para estar usando o avião da FAB para se deslocar, né, gente? E olha que custa caro um avião da FAB. Sabe quem paga isso? Eu e você, o povo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo vídeo.